Nosso convidado de hoje tem uma história interessante. Ele tem um canal no YouTube chamado NS Oculto, que fala apenas de relatos, histórias supostamente verdadeiras sobre o lobisomem. Histórias horripilantes contadas para o seu público-alvo, ou seja, para quem gosta de histórias de lobisomem. Nosso convidado de hoje é o Júnior, dono do canal NS Oculto Lobisomem. Muito bem, começando hoje diferente, né? Nosso podcast da Semana Conectado. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Ari de Jesus e vou ficar com você durante um tempo trazendo informação, entretenimento, curiosidade e hoje convidados, né, Sander? Isso, exatamente. Exatamente. Sejam todos bem-vindos, entrem, sentem, fiquem à vontade, porque o programa Conectados está apenas começando, né? Passando a palavra aqui para o meu amigo Sander William. Um grande abraço para você que está nos assistindo, onde quer que você esteja, qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país. Aqui é Sander William com vocês. Aquele abraço, começando aqui o nosso podcast Conectados SA. Hoje com um convidado especial realmente, porque ele tem um canal no YouTube que conta apenas histórias horripilantes de lobisomem. Exatamente, acho que talvez seja um dos canais mais acessados aqui em Ponta Grossa, né? Para você que quer saber sobre coisas estranhas que acontecem na madrugada, na sexta-feira. Não sei se tá ligado, sexta-feira 13 ou não, né? Mas as coisas estranhas que você vê, uivos que você escuta à noite, né, Sander? Aqueles uivos que você ouve à noite de madrugada e não sabe da onde vem. Ele está ouvindo e fazendo os relatos no YouTube. Exatamente. Eu queria já começar o programa, a gente fez toda essa introdução, né? Queria já começar o programa agradecendo a presença do Júnior, né? Que ele é o proprietário, é o fundador, idealizador e criador do canal NS Oculto e acabou se transformando em um dos canais mais acessados sobre mistérios aqui em Ponta Grossa e também em toda a região. Queria que você se apresentasse, Júnior, conversasse um pouquinho e falasse o que você faz no teu canal aí para nossa audiência. Fique à vontade, o microfone é todo seu. Né? Todo seu. Bom dia a todos. Tranquilo. Então, eu trabalho com relatos, fatos, histórias. Trabalho também com mitos sobre essa criatura, né? O lobisomem. Muitos dos relatos que chegam para mim, eu recebo ele através dos inscritos ou até mesmo de pessoas que visitam o meu canal e acabam se deparando com alguma história meio semelhante e já foi vivenciada por essas pessoas. E eles acabam enviando para mim esses relatos e eu faço só a edição, monto o vídeo e posto no canal, né? E assim já tá indo para uns 2, 3 anos já que estamos trabalhando aí. Cara, é tempo. Muito dos relatos que eu tenho são enviados por escritos, né? Mas alguma coisa do meu canal ele é relacionado assim a relatos que fazem parte da mitologia, fazem parte da história de muitos países. Também faz parte assim de histórias de supostos aparecimentos que vieram a acabar desencadeando uma matança, vamos dizer assim, muito grande em supostas cidades aí de uma época bastante antiga, sim. né? Quantos inscritos hoje você tem no teu canal? 4.700. Bastante, né? Quase 4.700. Para 2, 3 anos, né? Você 3 falou anos. 2, 3 anos 3 já anos, de tá? canal, 3 né? anos, aham. Para 4 mil, puxa, bastante. Aí você tem um nicho, né? Um público bem definido, né? Que seria só relacionado só a relatos Isso. e fatos sobre o lobisomem, somente a isso Só mesmo, sobre né? isso. Até já tentei falar, né? Contar outros tipos de relatos sobre aparições, assim, vultos, visagens, mas como diz, eu acredito que não foi muito bem recebido e eu tive que continuar só com esse tipo de relato. Só com esse tipo de relato. Até o povo me manda, né? Sobre outros tipos de criatura, porque tem muita coisa estranha nesse mundão, cara. Tem E assim, muita o coisa que estranha. fez você criar esse canal?
Esse foi assim. Porque você já tinha as histórias prontas, né? Na verdade, não. Vamos dizer assim, eu venho de uma geração assim que não era tão ligada assim a essa área assim mais informativa, mais técnica, mais tecnológica, né? E, na minha idade mais jovem aí, a gente se importava mais em estar pra rua, brincando, jogando bola, bolinha de gude, estar pros matos, né? Aham. E a gente sempre tava ao redor ali das pessoas mais antigas que tinham essas histórias para contar, né? Então, o interesse já veio daí, né? Veio daí e a gente se reunia para contar, sempre tava ouvindo o vô, tio, os parentes contando assim o que acontecia, né? Sim, aham. Então foi crescendo o interesse ali por isso, né? Por essa criatura, né? E até que o dia aconteceu, né? De eu acabar me deparando com. Não, Ah, pera você lá. viu o lobisomem? Eu vi. Pera lá, vamos entender essa história, né? Até agora era só relatos, né? Então, quando vou dizer, eu não, como dizer, eu já tive algumas pessoas me falaram que já viram, mas não viram aquela velha história, né? Eu vi, mas não vi. Agora o Júnior aqui do canal NS Oculto, pelo que eu entendi, você viu pessoalmente, Eu vi, você cara. teve uma visão Eu vi. de um lobisomem, é isso mesmo? Vi. Eu vi e, cara, Você tinha quantos anos eu e tinha. onde foi? Eu tinha 19, 20 anos 19, aí. 20 anos. Foi aqui mesmo, cara. Aqui na região aqui que, É? que a gente tá hoje aqui. Não sei se você pode contar? Pode contar? Pode contar. Se você Pode quiser. contar. Então, essa primeira história do lobisomem. Foi a primeira vez que eu tive, vamos pôr, um contato assim, frente a frente. Frente a frente, que eu vi mesmo e atesto ali, certeza, eu coloco minha cara a tapa que era um lobisomem. Você que está nos assistindo, Era um lobisomem que eu vi, cara. preste atenção, ouça com atenção. Ele vai contar a sua história com o lobisomem. Então, tudo começou assim. Eu lembro que um dos meus tios, ele chegou em casa e ele começou a comentar até, né, com a esposa e a família que durante a madrugada, quando ele veio do serviço, aqui nessa rua mesmo, ele viu uma sombra grudada próxima à parede, assim, do mercadinho, né? E quando ele passou essa sombra, que ele olhou para trás, essa sombra já estava vindo de atrás dele. Vinha de trás dele, ele apurou os passos e essa sombra continuou acompanhando ele no mesmo ritmo que ele andava. Até que ele entrou para dentro de casa, quando ele foi sondar na janela, ele viu essa sombra na frente da casa dele, subiu para cima né, e sumiu. Passado na mesma semana que isso aconteceu, outro amigo nosso também aconteceu a mesma coisa. Só que esse fala que vinha descendo a rua dele, da casa, a rua que passava por frente da minha casa, né? E conforme ele ia passando assim a cada casa, ele escutava o barulho de alguma coisa que vinha pulando de terreno em terreno, acompanhando ele. Ah, sim. Quando ele chegou na casa dele, disse que o troço estava esperando ele. Deu uma surra nele no terreno da louco. casa. Deu uma surra nele no terreno da casa. Daí o irmão dele escutou, né? Os gritos, tudo. Foi, acendeu a luz. Disse que na hora que o irmão dele abriu a porta e olhou assim, disse que viu só parecia um macaco preto, assim, grandão, pulando o portão e descendo para baixo, né? Então, depois de tudo isso ter acontecido, eu peguei. A gente se reunia com os amigos, tudo para tratar, para onde que a gente ia no final de semana, né? Tinha uns pontos aqui na cidade que a gente gostava de frequentar. Só que como já vinha acontecendo esses, como diz, né, esses acontecimentos aqui, né? Estranhos. A gente resolveu se precaver, né? A gente foi e tratou tudo, né? Deu aquele medo, assim. A gente ficou meio ressabiado, né? A gente tratou de quando a gente estava voltando, a gente parar todos na frente da casa. Vamos supor que você chegou na casa, nós ia ficar na frente da tua casa até você entrar. Daí a gente ia continuar descendo, Entendi. né? Cada um para sua casa. Só que por final, depois de tudo isso feito, ficou só eu na rua. Não tinha mais ninguém para vir comigo até a minha casa, me acompanhar até em casa. Aham. Sacou? Daí foi a hora que daí quando eu cheguei em casa, eu já me senti mais aliviado, confiante, achei que mais nada podia acontecer. A hora que eu entrei dentro do terreno da minha casa, eu lembro que do lado da minha casa tinha uma casinha de cachorro, cara. E eu tinha um cachorro que o nome dele era Urso. Ele era um cachorro muito brabo, cara. Cachorro muito brabo. Daí, a hora que eu cheguei perto da casinha dele, escutei ele choramingando. Eu fui e sentei no chão e ele veio e deitou no meu colo. Mas foi eu começar a mexer com o cachorro, eu escutei barulho no corredor atrás de casa. Atrás da minha casa formava um corredor assim de 1,5 mais ou menos, no comprimento da casa, que dava uns 6 metros, né? E daí tinha um muro assim alto. E eu escutei barulho ali atrás, sabe? Eu escutei barulho ali atrás, achei que podia ser outro cachorro.
E por estar no terreno de casa, eu fui, na confiança, acabei entrando no corredor da noite ali, era perto das 3 horas da manhã. Entrei naquele corredor e escutei aquele troço bufar, né? Já vi que não era cachorro. E eu voltei. A hora que eu voltei, o troço deu aquele corridão pro meu lado e eu corri pro sentido da porta da minha casa. Daí que eu vi que passou o corredor, assim, saiu pra fora e foi sentido o muro da casa do vizinho. Naquela época era todo cercado com cerca de arame farpado, que fala, né? Aham. O troço foi e se enroscou na cerca. Se enroscou na cerca, daí eu vi ele, cara. Eu vi ele lá enroscado e a hora que ele saiu de lá e veio pra cima de mim. Cara, o bicho é feio, cara. O bicho é feio, você- cara. Mas ele veio de pé em cima de você? Como que é? Não, ele veio correndo Correndo quadrúpede, igual um como cachorro. um cachorro normal. Isso. Né? Veio correndo como um cachorro normal. Só uma pergunta, né, pro Júnior. Você pode descrever a fisionomia Posso, dele? cara, posso sim. Ele é quase igual assim. O corpo dele é como se fosse um corpo humano, né? Só que daí, assim, que nem eu vi, assim, ele tem as costas bastante carregadas de pelo e o peito dele, assim, é limpo, né? Parte de braço dele, assim, é como se fosse, assim, o braço de uma pessoa normal, só os dedos que são meio esqueléticos, assim, sabe como? E agora a parte da traseira dele é cabulosa, cara. Representa que ele anda meio sentado, assim, nos calcanhares, sabe como? O pé dele aumenta, o calcanhar fica maior e ele anda, parece que sentado nos calcanhares dele. Tem gente que fala que representa que ele tem a perna virada para trás, tem gente que fala que o joelho dele é virado para trás, mas pelo que eu vi, ele anda sentado nos próprios calcanhares dele. E o pé é grandão, né? Caramba, E cara. anda na pontinha na ponta dos dedos, assim, ele não calça o pé inteiro no chão, ele anda na ponta dos dedos. Uhum. O rosto dele, assim, é bastante familiar com o rosto de um cachorro, sabe como? A única diferença é que você consegue notar, assim, parte de dente, essas coisas, é maior, cara. É tudo maior, assim. E um pouco, assim, cara, um pouco você nota, assim, que parece que ele carrega como se fosse uma sarna negra, assim, sabe? Você consegue notar a ferida, assim, um pouco de ferida nele, assim, sabe? Certo pelo andar, né? Eu acho que deve ser andar em mata, essas coisas, deve estar machuca, né? esse tipo de coisa, cara. O que você acha, Sandro? O que você ia fazer se você encontrasse Interessante. Cara. algo meio parecido com isso, né, Não, cara? sai azar, né? Eu Como ia, diz, né? eu ia engatar uma primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, cara. Era 200 km por hora ali na hora, cara. Mas ele veio pra cima de você e daí fez o Veio quê pra daí? cima de mim. Ele Daí- veio pra cima de mim e eu acredito que ele veio pra me atacar, cara. Pra atacar. Depois de um certo tempo, eu acabei descobrindo o seguinte, cara. É. Isso que eu vi lá no terreno da minha casa era um lobisomem. Só que era uma das formas de um lobisomem, sabe como? Porque existe aquele lobisomem. As pessoas hoje falam assim: mas lobisomem na cidade não existe. Não existe lobisomem que vai frequentar uma cidade. Existe lobisomem que frequenta a cidade, cara. Existe. Esse que eu vi, ele se chama lobisomem compactuado. O lobisomem compactuado é aquele ser assim, vamos supor, que ele conhece você. Ele conhece você. O lobisomem que vai na tua casa, que ronda o teu terreno durante a noite, ele conhece Então ele é você. conhecido. Ele é um conhecido, Podemos- ele pode ser um amigo, ele De pode dia ele é ser- conhecido. Você de pode noite vira conversar com lobisomem. ele durante o dia. Você pode conversar com ele durante o dia, mas à noite daí resta saber o porquê que ele virou a fera, né? Eu vou te contar uma história. Eu vou contar pra vocês uma história. Ele falando aqui de um conhecido. Né? Ó, o Sander também tem relatos sobre Esse aqui, não sei, lobisomem. esse aqui eu sempre ouvi minha mãe contar essa história. Que minha mãe era bebê, era criança, né? Bebê, não tinha nascido e tal. Tinha um compadre do meu vô. Ele às vezes frequentava a casa lá e tal. E diz que um dia escutaram um barulho também no terreno atrás, isso há 70 anos atrás, mais de 70 anos. E daí foram ver lá, diz que era um lobisomem. Daí diz que ele não atacou nada. Meu avô viu lá tal, e ele correu. E meu avô falou para ele, viu, vem amanhã buscar Sal. o sal. Exatamente. Vem amanhã buscar o sal. Que eu vou te entregar. Ele pegou e pulou o muro e foi. No outro dia, de manhã, por umas 9 horas, 10 horas, apareceu a pessoa Vai mesmo, cara. pedindo Caramba! sal, Ele vai pedindo buscar. sal que tinha prometido para ele. E ele chegou, ele quase, isso que agora eu me lembrei, ele quase pegou assim o cobertor
da minha mãe, que ela estava enrolada com o cobertor. Ela é bebê, né? Era criança. E daí ficou, diz que levou um pedaço, um pedaço assim de farpa vermelha na boca, assim, pulou o muro e foi embora. E daí no outro dia ele voltou com a mesma farpa Ô, Na louco, boca. ó. na boca É, cara. e se queria o sal. Daí meu avô E vai entregou, buscar, cara. Meu avô entregou e foi embora, cara. É, Imagine. é um ótimo relato esse do Sander, ainda mais junto com o Júnior aqui, que tem Eu bastante nunca esqueço a história que ela experiência sempre nisso, né? conta. Isso aí, Mas sabe? cara. Tem gente que fala que. Até esse ponto eu não entendo muito, mas tem gente que fala que depois que Mas por ele que o vai sal? buscar o sal, ele vai e não volta mais. Pois é isso que eu queria saber. Qual que é a relação do lobisomem com o sal? Eu quê? já ouvi várias histórias, Cara, né, sobre o assim, sal ó, e o... O que acontece? É que nem a gente estava conversando, sabe? Eu acredito que o sal ele funciona como uma fonte de proteção. Sabe? Tem gente que usa colocar sal em copo de alumínio Já vi falar nisso. e colocar tipo uma pedrinha de carvão em Mas cima. esse é o sal O grosso. sal né? grosso. Aham. E deixa esse sal em um ponto da casa, pro lado de fora, para afastar mal olhado, essas coisas assim relacionadas ao sobrenatural. Então o sal E eu teria uma acredito- função assim. eu acho que a função do sal seria essa, como ele prometeu o sal e o suposto lobisomem foi buscar esse sal na forma humana, quando ele pega aquilo ali, eu acho que ele vai embora e não retorna mais pro lugar da onde saiu o sal, sacou? No caso, a casa. Entendi. Sacou? Fosse como uma proteção Uma para casa proteção. para ele não voltar Aham, mais. Pra ele não voltar mais. Exatamente. pra dentro da casa. Entendi. Pra rodear a casa, né? Entendi. Porque até onde você sabe, né, lobisomem roda muito caso onde tem mulher grávida, criança novinha, né? Quer pegar Porque criança. assim, E isso que cara, foi a história lá em casa, lá na casa da minha mãe. você sabe o que acontece? Isso que o Sander acabou de falar, se você for ver bem, estava relacionado ao sal e uma criança nova e uma Essa era minha pessoa. mãe, Você que era sabe. bebê e tal, né? E é isso aí. Por Você que sabe- essa ligação? Você sabe o que acontece, Ari? O que acontece é o seguinte: até onde eu entendo disso, quando um lobisomem está em transformação, muita gente fala assim, o lobisomem estava se espojando, tinha uma pessoa se espojando. Ou por que o lobisomem se espoja? Não é que cresce o pelo dele. O pelo já está dentro do corpo dele, está tudo recolhido. Então, até onde eu vi, a hora que esse pelo começa a sair para fora do corpo, da pele, é que nem agulha de dentro para fora. Diz que dói e sangra muito. E o lobisomem sente dor nessa hora. E diz que depois que ele completa a transformação, a única forma que tem de saciar ele seria... Melhor não falar, né? Mas o que corre na veia de uma criança. Sabe? Entendi. Nas veias da criança. Daí aquilo ali vai saciar e ele vai deixar ele mais Entendi. sossegado. Entendi. Sabe? Caso Nossa. contrário, ele fica... Horripilante mesmo, né? Mas é um caso. Esses são faz parte de um caso, né? Uma história, né? Então, onde vai essa verdade, a gente não sabe. Esse Mas é Conectados para você. Hoje uma história interessante aqui. História não, convidado, né? O Júnior, dono do canal NS Oculto, canal no YouTube, que conta apenas relatos e histórias de lobisomem, né, para o seu público-alvo. Histórias verídicas que ele viu, testemunhou, ou se não foi contado para ele aí, para ele colocar no canal dele. Então são muitas histórias e ele está contando algumas aqui. Exato, Qual né? que é a função aí do sal com relação assim ao lobisomem? Por que o lobisomem vai... Você fala pro lobisomem, vem amanhã buscar o sal, E o e lobisomem ele aparece de forma humana. forma humana. E Você aparece, que está ouvindo busca a mesmo. gente, você já teve uma visita de algum ser sobrenatural aí na tua casa? E antes de continuar, né, de eu continuar a conversa aqui com o Júnior e com o Sander, eu só queria falar para você que você pode encontrar a gente lá no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E se você quer apoiar o canal também, não sabe como, né? É só você adquirir algum produto pela Amazon, que a partir desse momento que você adquire um produto pela Amazon, a gente recebe uma pequena parcela como doação aqui para o programa, porque nós somos afiliados da Amazon, tá ok? Mas Júnior, eu tô ficando até com medo. Ari, você já soube alguma história assim ou não? Ou soube, Não, alguém histórias- contou para você? Já soube bastante histórias de lobisomem, né, cara? Conte umas bom pra gente aí.
É complicado. Eu acho que o Júnior até conhece. Tinha um rapaz que morava aqui próximo de casa, né? E esse rapaz saiu à noite de moto. E a hora que ele passou... Tem um cemitério aqui pra baixo, aqui, né? Ah, e esse cemitério, a hora que ele passou de moto, saiu um ser inteiro, preto, peludo, que pulou o muro do cemitério e correu ele atrás da moto, né? Só que ele tava devagar com a moto. Isso era de madrugada. E a hora que ele desceu... com a moto, ele devia estar uns 40, 50 km por hora. Ele viu que aquele ser pulou o muro e veio atrás dele. Mas ele pensou que ele não ia chegar, porque ele estava de moto, ele só sentiu que ele sentiu uma pancada nas costas dele. Ele acelerou a moto, né? Acelerou e olhou pelo retrovisor da moto, né? Pelo espelho, e viu aquilo correndo atrás dele no asfalto. Daí ele acelerou, pegou 200 por hora e escapou do bicho. Mas a hora que ele chegou em casa, disse que estava rasgada a jaqueta. Ele usava uma jaqueta de couro, estava rasgada a jaqueta ali, devido à pancada que ele levou de um suposto lobisomem aqui onde a gente mora, né? É Então, verdade, eu prefiro acreditar que sim. eu né? acredito, cara. Mas é complicado, né? Assim, se você for parar pra você notar, cara, as pessoas que não acreditam mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, elas vão acabar tendo algum tipo de surpresa. Seja com isso ou qualquer outra forma sobrenatural. Tudo que você não conhece e dá risada, É. pode ser que apareça que assim- mais pra frente pra você. Até isso eu queria perguntar pro Júnior, né? Existem lendas, mitos sobre lobisomem, saci, pererê, sobre curupira, né? Porém, eu li sobre acho que foi um lobisomem americano em Londres. Não sei se aí eu tô falando o nome correto do filme. E até do Van Helsing, que é o caçador de Helsing. bruxas. Caçador de bruxas, é? Que ali, inclusive, no filme, tem um lobisomem no filme. E para cada personagem que tem no filme ali, o diretor, o cara que fez o filme ali, do Van Helsing, ele fez um estudo profundo, ou seja, aquilo não saiu da cabeça dele. Ele leu vários livros para poder entender o contexto sobre o filme que ele ia fazer. E se eu não estou enganado, vários filmes também que fazem sobre lobisomens, sobre coisas paranormais, é estudado, Mas feito pesquisas para que o filme saia o mais próximo da realidade possível, né? É verdade. Todo filme que está relacionado ao mundo sobrenatural, ao lobisomem, todo ele carrega uma informação pesada. As pessoas não notam porque não sabem, né? Mas ali dentro tem muita coisa pesada. Dentro de um filme. Dentro de um filme, né? Outra coisa que as pessoas têm que entender, nem tudo que está sendo visto no filme é verdade. Ah, sim, lógico, né? Sabe como? Esse negócio que as pessoas acreditam, vai virar lobisomem porque foi mordido ou sofreu um arranhão. Não vira lobisomem dessa forma. Isso que eu ia perguntar pra você. Não vira lobisomem. Por que a pessoa se transforma no lobisomem? A pessoa vira assim, aquela pessoa que cobiça muito o dinheiro, a vaidade, a ganância. Essa pessoa acaba cometendo o erro de entregar a alma dele por... Sabe como? Ela faz um pacto. Então todos os que se transformam em lobisomem fazem um pacto, ou não? Não. Você falou em pacto, né? Eu vi que você comentou no começo que de um lobisomem pactuado. Eu guardei essa palavra. Compactuado. Aham. Seria mais ou menos isso? O lobisomem compactuado, ele carrega uma maldição com ele. Só que resta saber como que ele recebeu essa maldição. Sabe como? Essa maldição pode ter chegado para ele através de uma dívida. Porque assim, vamos supor, se você prometeu alguma coisa e você não pagar, o inimigo vai dar um jeito de cobrar de você. Entendi. Sabe como? Daí ele pode te colocar essa maldição. Agora, se você fazer um pacto com ele, assim, em prol de você se tornar rico, famoso, no final, ele te põe a maldição em forma assim de... Como é que eu posso explicar? Ele vai acabar te usando. Te põe a maldição do lobisomem e acaba te usando para cobrar dívidas. Você se torna como se fosse o cachorrinho deles. Ah, tá. Ele vai cobrar dívidas dele, vai te usar para cobrar dívidas. Vamos supor, você vai ser aquele que vai atrás da pessoa que deve para ele, vai transformar aquele em compactuado. Sabe como? Outra coisa, para virar lobisomem, o que acontece? Vamos supor, se você se deparar com um lobisomem que está morrendo, sabe como? E ele notar que você não tem medo dele,
ele vai te ofertar a maldição dele. Ele vai falar pra você se você quer carregar aquela maldição que ele carrega. Se você falar que quer, o que tá nele sai dele e entra em você. Daí ele morre. Caramba! Ele morre. Só que daí Ô, louco. você continua com a sina dele. Sabe como? Outra ponto assim bastante cabuloso, eu já vou falar, é a maldição do sétimo filho, né? Que eles falam que o sétimo filho, numa família de 6 meninas, se o sétimo nascer homem, vira Eu já vi falar lobisomem. nisso, já vi falar. Ou 6 homens, o sétimo vira lobisomem. Até onde eu sei, cara, essa sina acontece da seguinte forma. O sétimo filho ele pode carregar a maldição, mas não virar. A geração dele que vai vir pode acabar tendo a transformação futura. E até onde eu sei também, vamos por assim, com 16 anos, quando a criança, o jovem for ter a primeira transformação, com 16 anos, se você chegar com uma faca crua, uma faca que nunca foi usada, e você só dá que escorra um pouquinho dele, sabe? Você quebra a maldição na hora. A pessoa não vira mais, ela tá salva daquela maldição. Mas se você não fazer isso, daí ela vai ter que... Não sei se é verdade, a maldição dos 7 anos que falam, né? É 7 anos que... Eu já ouvi falar nisso, né? Nessa maldição dos 7 anos, né? É. Quando é 6 homens, o sétimo vira lobisomem. Quando são 7 mulheres, o sétimo vira lobisomem. Se isso é verdade também eu não sei, né? Mas eu percebo que o Júnior, você tem bastante conhecimento, ele faz né? parte de uma lenda, né? É só homem que vira lobisomem? Não, mulher também vira? Mulher também. Mulher vira. Ela tem outro nome, cara. Um nome assim meio até difícil, assim, sabe? Mas ela vira também, cara. Eu percebi que você tem bastante conhecimento nessa área do sobrenatural, né? Você lê bastante sobre isso? Tem livros sobre Leio, isso? cara. Eu leio bastante, cara. É? Eu leio, assisto outros canais, assim, né? Eu gosto de buscar muita coisa, assim, que tem uma certa relevância que eu passei. Porque eu sei até onde que a verdade pode ir e até onde acaba se tornando uma história, um conto, né? Esse tipo de coisa. E uma curiosidade que eu tenho sobre você. Por exemplo, assim, digamos que você está na frente da sua casa à noite, por exemplo. Tá calor, tá ali, tá tomando uma fresca, como diz, né? Se você ouve assim aquele uivo, aquele barulho estranho, assim, você já fica Eu fico atento, cara. alerta. Alerta. Para outras nós, assim que não entendemos, né? Seria apenas um simples barulho. Cara, Passaria despercebido. se Mas para você não. se vocês ouvirem, eu não vou falar uivo, cara, porque o uivo é mais pro lado do cachorro. É o assim. lobo, né? É o lobo. O lobisomem, ele tem, assim, uma frequência, um tom diferente. Ah, é? Sabe como ele não... Esse negócio que a gente ouve o uivo, essas coisas. Às vezes o cara colocou aquilo ali só para poder, de certa forma, uma demonstração, né? Mas não é. É totalmente diferente. É alguma coisa meio relacionada com um grunhido muito alto, sabe como? É totalmente... eu costumo dizer que é mais parecido com um esturro de uma onça quando tá querendo chamar o macho para o acasalamento na mata do que um cachorro uivando. Sabe como? Então, o que é mostrado nos filmes talvez não seja bem aquilo que em termos Eu acho que aquilo ali é mais para um simbolismo, né? Para tentar Simbolismo, passar alguma coisa assim para a pessoa que tá assistindo aquilo, né? E outra coisa que eu queria perguntar pro Júnior, né, que eu já assisti vários filmes de lobisomem, acho que o Sander também já assistiu. E geralmente quase não é o mesmo lobisomem. Não. Sempre muda. São raças, cara. Tem isso que eu queria perguntar pra São você. raças. Eu já vi lobisomem correndo de 4. Eu já vi lobisomem andando de pé. Eu já cheguei a ver lobisomem com asa. Não sei se existe lobisomem, mas acho que já tem mais. Se você for pesquisar em um PlayStation, um Xbox aí, nesses jogos aí, né? Você, que nem eu jogo, né? Eu uso bastante o jogo pelo PC, né? Tem lobisomens, eles vão falar de várias marcas, cores, raças, tamanho, né? Então eles são diferentes, não são... São raças. Tipo, um só, né? Não. Tem várias raças, cara. Quais que são as raças? Esse daí até como diz assim, sabe, Sander? Se torna difícil até para um povo chegar e acreditar no lobisomem por causa disso. Porque tem o filme que conta uma história, tem os jogos que acabam contando outra história,
Só que esse povo às vezes não para pensar que para se gerar um filme, para se criar um jogo, tem que ser estudado sobre aquilo. Muito bem lembrado, Tem que ser exatamente. estudado sobre aquilo, e às vezes eles vão buscar histórias que estão lá atrás para poder criar um jogo baseado naquilo. Sabe como? Então, o que acontece? Às vezes no relato você vai lá, a pessoa que te conta o relato fala assim: ah, eu vi um lobisomem que tinha cara de porco. Outro fala: ah, eu vi um lobisomem que tinha cara de um jumento. Outro fala: ah, eu vi um lobisomem que tinha cara de um cachorro com focinho bem comprido e os dentes eram tudo saltados para fora. No Brasil isso é relacionado à raça. Cada aparição dessa com essa fisionomia é uma raça diferente. Agora, para fora, buscando a informação em pergaminhos antigos, esse tipo de coisa, cada raça tem um nome. Eu não tenho bem lembrança dos nomes, mas se você for pegar o lobisomem do Van Helsing, ele é um lobisomem que anda em pé. Se eu não me engano, a raça dele é Crinos. E ele é gigante, né? É. Grande pra caramba. Se eu não estou enganado, a raça dele é Crinos. Vamos por assim, é como se ele tivesse 70% fera e 30% humano. Porque ele consegue ainda ter assim, uma vaga com um controle muito pequeno sobre o corpo da fera. Sabe como? Se você for pegar o lobisomem do filme O Lobisomem, você nota que ele também anda em pé, um pouco arcado, mas ele tem, vamos supor, é 60% humano e o resto dele é fera. Pois é isso aí que eu percebi a diferença, né? Sabe como? E assim, a assimilação dele do entendimento é muito maior. Ele é mais humano do que o lobisomem. Sabe como? E o lobisomem americano em Londres, aquele ali, até onde eu sei, essa espécie de lobisomem é a pior que tem. É a que é, bem dizer, 100%. A do lobisomem americano em Londres, se eu não estou enganado, ele anda de 4. Anda de quatro. Anda de 4, ele né? não anda em pé. É. Ele não anda. Ele já é uma outra raça. Eu acho que ele é rispo, cara. Como que é o nome? Rispo. 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 Tem a Crinos, a Rispo e tem... São 5 raças diferentes, cara. Sabe como? São 5 raças diferentes, assim. E assim, cara, eu acredito piamente, como diz assim, cara, que nem todo lobisomem é mau. É? Nem todo lobisomem é mau. Eu acredito numa raça de lobisomem, cara, que ela tá no mundo para fazer o bem. Ah, é? Que é o lobisomem branco. O lobisomem albino, como eles são acostumados a dizer. Eu já vi histórias desse suposto lobisomem na mata, cara. Quando criança se perde, pessoas se perdem na mata, ele consegue direcionar essas pessoas para mais perto da civilização para poderem serem encontradas. Sabe? Eu não sei se eu tô certo ou não, mas eu acho que teve um filme que apareceu um lobisomem albino. Aquele que chamavam lá dos vampiros gatinho. Dos vampiros bonitinho. Eu não sei. Eu esqueci o nome do filme, Ah, se você sei. souber. Se você souber, marca aí na descrição do vídeo. Mas acho que você... Crepúsculo? Crepúsculo. Tem um lobisomem branco ali, não tem? Você assistiu esse filme? Ele? Eu cheguei, pra falar bem a verdade, eu passei na frente da Eu TV comecei assim a e assistir. acabei... Não é que eu assisti. Não é que eu assisti, eu passei na frente da TV, né, e acabei vendo algo Como que é, meio os vampiros? parecido. Os vampiros chamam os vampiros bonitinhos, né? Você sabe qual que é a única verdade que tem nesse filme? Que eu acredito na história desse filme? Eu acho que a única verdade que eu vi no filme que tem semelhança com o que a gente está falando é o fato do lobisomem, o homem se transformar em lobisomem de dia. Verdade, cara. Acho que não só o De lobisomem, dia. mas aquele monte de vampiro de dia também. Não. Acho que eles usam protetor solar, né? O povo me pergunta pra mim assim, mas lobisomem de dia? Fala, mas quem não gosta de luz é vampiro. Boa! Então tem Boa! lobisomem de dia? Muito Tem. bem, muito Tem lobisomem de Tem. dia? Mata fechada, cara. Ah, Mata é? completamente fechada, onde não tem incidência de luz lá dentro, tem lobisomem. Mas por que dizem que a transformação dele é somente em lua cheia? Não. Verdade. Não. Eu já ouvi falar isso. Que, aliás, tem um a mito que diz. a lua ela exerce uma força maior. Ela tem o poder de mexer até cada oceano, essas coisas, sabe? Verdade, Tem gente concordo, que fala concordo. que a lua também ela tem o poder de aguçar mais os animais da mata para procriação, essas coisas, né? Então eu acredito que ela exerce assim uma força maior na pessoa que tá para virar. Mas então não é somente na lua cheia. Não, o lobisomem não aparece só na lua cheia e também não aparece só na quaresma.
Diferente do que pensa, o lobisomem tem todo dia, toda noite. Agora que a gente tá no período da quaresma, né? Eu acho que é mais propício, né? Mais propício. É mais propício, é que nem nós estávamos conversando. Nessa época, infelizmente, cara, por causa do carnaval, muitos portais são abertos. Porque o próprio carnaval já é denominado como uma festa da carne. Isso, festa da carne. Festa da carne. não é uma festa boa. Aham, então muitos portais são abertos, entende? Então tudo que você imaginar assim de ruim vai estar no mundão aí fazendo festa junto. E o lobisomem é uma delas. O lobisomem é uma delas que vai estar aí tudo. Por isso que eu acho que é mais fácil de aparecer nessa época. Entendi. A quaresma só existe por causa do carnaval. Se não tivesse o carnaval, eu acho que o nome poderia ser até outro, não seria quaresma. Aí eu já não entro nesse mérito, budismo eu já não entendo muito bem esse lado, né? Ari, Mas e é pesado. é cara. pesado? É pesado. A quaresma tem que ser respeitada e não pode abusar da quaresma. Diferente do que muita gente pensa, Tem muita gente na quaresma que não não come carne, come carne, não vai dançar. não vai Pra dançar. baile, essas coisas. Na não minha existe. época, Tanto que vô e tem o vó baile da falava Aleluia. que nascia rabinho. Exato. Tanto que tem o baile de Aleluia, É. depois da Sexta-feira Santa, onde todas as pessoas vão lá e dançam e tal. Quem gosta, né? E tal. Cara, eu acho que nessa hora, quando a pessoa não respeita, é a hora que a pessoa acaba Isso. se deparando com você. E também assim, a quaresma é algo forte para você preservar. Forte. Tem gente que não vai pescar, por exemplo, na quaresma, porque vê lá alguma assombração na mata, alguma coisa. Parece que as coisas são mais propícias a aparecer, como você Claro disse. que A minha mãe, minha falecida mãe, né? Ela falava que na quaresma, ela até o ritmo de trabalho em casa, ela diminuía diminuir, muito, aham. porque ela falava, dava as explicações dela lá, né? Mas para ver o tanto de respeito que o pessoal antigo tem até hoje, né? Na quaresma. Hoje não se liga muito para isso, né? Mas a quaresma hoje percebe-se, né? Que ela tem, para muitas pessoas, é um dia diferente e pesado pra caramba, né? Parece que é algo para refletir, né, Sandra? Outra pergunta para você. Eu assisti filmes já onde apareceu o lobisomem, não somente o lobisomem, mas outros monstros, podemos dizer assim. E sempre é colocado nos filmes americanos que o que mata um lobisomem é bala de prata. Verdade. Não. Diz que tem que ser bala de prata. Isso aí tá ligado? Isso Isso é verdade, não? Eu acho assim, cara, que não é verdade. A bala de prata eu acho que não mata. Eu acho que não mata. Ela pode até matar, sabe como? Mas não por ela ser de prata. Por ela ser de prata. Ou então qualquer bala, qualquer Eu já vi projétil ali são vai... filmes onde a pessoa assim, a pessoa tirava no lobisomem, não fazia nada no lobisomem. Pois é. Porque Somente assim, a bala de prata. a gente tá falando de um ser sobrenatural, cara. Eu acho que algo material do nosso assim, mundo não vai ter poder sobre aquele ser. E eu acho que o que pode matar ele é você buscar uma ajuda também sobrenatural. Você pegar uma bala de um revólver, mandar fazer alguma coisa naquela bala. Eu acho que sim. Você consegue passar essa transição entre o nosso mundo e o mundo sobrenatural e consegue fazer alguma coisa. Agora dizer que algo nosso vai conseguir, eu acho que não. Uma Mas bala é comum. assim, como você disse, que ele é um ser sobrenatural, Aham. o lobisomem. Mas você mesmo falou ali que, digamos, se ele estiver doente e tal, acabar morrendo lá, ele pode... É o homem, no caso, a pessoa que carrega a maldição. Pois é, mas aí que tá. Daí como ele tá com aquela maldição, ele é o lobisomem. Somente algumas vezes que ele se transforma no lobisomem. Ele não seria um ser imortal? O lobisomem? Isso. O lobisomem, sim. É outro ponto. Esse eu acho que é eu tô outro entendendo. ponto, você entendeu? Porque assim, a pessoa que carrega a maldição, ela é uma pessoa comum. Ela vai, uma hora ou outra, chegou o tempo dela, ela vai morrer. Mas para aquela maldição continuar, ela tem que ser passada para outra pessoa. Entende? Senão o lobisomem morre junto com ela. Não morre. O que tá na pessoa não é desse mundo. Não é. Eu acho- Mas aí que tá. Por exemplo, assim, vou só colocar um exemplo para você. Digamos assim que a pessoa se transforma no lobisomem. Se transforma no lobisomem. Digamos que a pessoa acabou sofrendo um acidente de carro, alguma coisa, morreu. Aham. Então o lobisomem não vai aparecer mais com ela.
Com ela não. Com Isso. ela não. Só que, vamos por a mesma criatura que estava nela, vamos por se outra pessoa buscar o mal, esse mesmo vai voltar para outro corpo. Ela não vai ficar. O lobisomem, na verdade, para mim, ele é um ser que tá no inferno. Sabe como? Ele é um objeto usado para fazer o mal pelo demônio. Sabe Eu como? acho que eu entendi a ideia. É como se fosse assim uma pessoa, que nem digamos que assim a pessoa tá com algum espírito do mal no corpo. Eu vejo isso bastante na É. TV em igreja. Não é que se a pessoa morreu, vai morrer aquele espírito junto lá. Né? Justamente. Tira o espírito, mas a pessoa continua a ser viva, ou pode morrer, mas sem esse espírito do mal. Mas porque seria mais ou assim, menos isso? é isso aí, porque ela é um pacto, né? Esse aí é um lobisomem de um pacto. Entende? Agora, quando é lobisomem de lobisomem mesmo, vamos supor, se você conseguir matar a pessoa que vira o lobisomem, tá como? Existe todo um ritual que você tem que fazer lá no túmulo da pessoa, para o que estava no corpo dela, não sendo pacto, não voltar. Entende? Porque no caso, voltar durante a noite consegue sair do túmulo e se torna um lobisomem morto. Nossa. Uhum. Esse você não consegue matar de nenhuma forma. Eu já vi falar nesse tal do lobisomem morto, então ele existe. Só que ele não volta mais a ser humano, sacou? Ele vira o lobisomem e não volta mais a ser humano. Ele se torna um lobisomem morto. Entende? As pessoas hoje podem até falar, mas fala tanto em lobisomem, fala tanto em relato, fala tanto em aparecimento e a gente não vê nada. Ah, Eles estão aí, cara. Eles existem. O lobisomem compactuado, ele não vem assim. Tá como? Ele não vem assim. Agora, se o Tinhoso lá falar, vai lá hoje, eu acredito que ele vem e aparece. Só que ele já vem com um destino certo. Pra onde que vai? Vai cobrar uma dívida. Ele não vai sair andando pra cidade. Entende? Andar, pegar o Marina, pegar o 31 de março, o ônibus, lobisomem, né? o lobisomem morto é diferente. O lobisomem morto ele tá aí. Tem até uma história que fala sobre um lobisomem que se chama Vorlak. O Ari tava falando sobre lobisomem com asa. Não é que Eu vi num jogo isso, um lobisomem com asa. Eu achei aquilo meio exagerado, mas pelo você jeito pode existe. pesquisar, Ari. Você pode pesquisar. A história do lobisomem Vorlak. O Vorlak, ele é um lobisomem que, na história da mitologia dele, ele conseguia, vamos por assim, o corpo dele conseguia se desintegrar e ele conseguia se movimentar pelo vento e pelo ar. Sabe como, de repente, esse lobisomem que você viu no jogo que voava tem alguma relação com isso, sabe como? Entendi. Só que é um dos lobisomens mais poderosos que existe. Eu não lembro qual que é o nome do jogo, né? Mas é. Às vezes pode ser um jogo de agora, que foi criado há pouco tempo, mas se você for buscar a história desse lobisomem, você vai ver que, olha, cara. No que se refere a jogos, né? Se você for pesquisar sobre jogos, principalmente o que envolve histórias e mistério, como é feito o jogo, tem muita pesquisa. É muita pesquisa para que aquele jogo seja desenvolvido. Né? Então, possivelmente, sobre esses lobisomens, até em filmes, documentários, a pessoa fez algum estudo, leu livros bastante para saber o que está falando, né? Mais ou menos isso, né, Outra Sander? coisa que eu queria perguntar para você. Você falou bastante aqui de lobisomem, tá? Hoje o nosso assunto é lobisomem. Ele é dono do canal NS Oculto, que fala, né, sobre relatos e histórias de lobisomens, supostamente verídicos, que ele visualizou ou contaram para ele poder passar adiante, né? Mas assim, e outros seres? Ou somente o lobisomem assim que você viu? Você já viu alguma outra situação com outros seres da nossa lenda, da nossa crença? Que existem várias coisas estranhas que não tem explicação. O lobisomem seria uma, né? Mas existem outras coisas que não tem explicação. Até o próprio mundo ufológico traz coisas que são estranhas, né? Isso. Aos nossos olhos, né? Extraterrestre. Assim, tem um fato que aconteceu, cara, quando eu era criança. Eu lembro até hoje, nós estávamos brincando com a piazada e aquela folia de brincar de se esconder, sabe? E nós estávamos brincando bem perto de um esgoto. E a piazada descia na beira daquele esgoto e trocava de camiseta para na hora que a pessoa que estava contando fosse lá, a gente falava que furou panela, porque achou que era uma pessoa e era outra, sabe? Ah, tá. O campo que tinha nos fundos, quem estava contando, que saiu procurar nós,
era um piá que morava aqui perto. Eu lembro até hoje. Ele parou e ficou olhando no campo. Sabe como? E do nada ele gritou. Cara, por Deus tá no céu. De repente, sei lá, mas eu vi o fogo. O que era, eu não sei. Ele gritou mula sem cabeça. Sabe como? E na hora que ele gritou isso, que nós olhamos e vimos aquela labareda de fogo, assim, era o corpo de um cavalo mesmo, cara. Só que não tinha cabeça, era uma labareda de fogo, né? A gente saiu correndo. A igreja, cara, que tinha na esquina, assim, tinha trocado o telhado, era um telhado de zinco, e colocou todas as folhas de zinco no muro pré-fabricado, assim, com as pontas pra fora. Esse piá, a hora que ele saiu correndo olhando pra trás. Quando ele olhou pra frente, passou assim na boca dele a folha de zinco, abriu assim, de fora a fora. Daí nós tivemos que pular dentro da igreja, roubemos o carrinho de mão, infelizmente, da igreja, né, pra poder pôr ele deitado dentro e levemos ele embora, tudo. Depois a gente voltou a devolver o carrinho na igreja, né. Mas o piá tem a cicatriz até hoje, cara, na boca, assim. Ô, louco, né? Da suposta mula sem cabeça. De repente pode ter sido, como diz assim, uma parendolia que a gente teve ali, né? Achar que viu alguma coisa no momento de medo, né? não ser, né? Mas que tinha algo pegando fogo lá, tinha. Eu uma vez, assim, até contei pro Ari uma vez aqui, a gente tava falando sobre sobrenaturais lá. Essa é uma conversa sobrenatural também, né? Assim, uma vez, eu não sei, eu lembro que eu tinha uns 7 anos, 8 anos mais ou menos. E eu tava doente, eu lembro que eu tava doente, tava com dor de garganta e não sei se me deu febre e tal. Pode ser um delírio da febre, pode, né? Não sei. Mas eu tava deitado na cama com uma luz acesa de madrugada. Eu vi, cara, uma múmia. Múmia? Múmia. Pode ser, como eu vou passar para vocês, né? É um delírio da minha febre. Talvez com febre, acabei vendo coisas ali, não sei. Mas a múmia veio, me olhou da cabeça aos pés. Assim, não encostou em mim nada. Apenas me olhou. Ficou parado um pouco assim, me olhando. E ela pegou e saiu. Foi para trás do guarda-roupa. E sumiu. Depois. Cara, um troço que eu acredito, assim, sabe o que é? Eu acho, assim, que o ser humano, ele pode atingir pontos da vida dele, assim, que ele consegue, vamos supor assim, abrir, assim, a visão dele, assim, onde ele consegue enxergar as coisas. Eu acredito em universo paralelo, essas coisas, sabe? E eu acho que se a pessoa não estiver preparada, a pessoa não vê essas coisas. Então, nesse outro universo, às vezes podem estar aqui no nosso meio. E no teu caso, assim, eu acho que de repente o fato de você estar doente, enfebrado, a gente dá nome hoje para essas coisas, né? Verdade, verdade. Se for falar assim, até comentei com o Ari aqui, é um delírio da febre. Esse é um nome que o próprio ser humano acabou dando, mas de repente aí, se não existisse esse nome, ia dizer o quê? A gente podia falar que tem gente que acredita em terceiro olho, né? Teu terceiro olho, o olho espiritual, o olho isso, o olho aquilo, se abriu e você conseguiu ver Olho de coisas olhos, que podem estar ao nosso redor, né? Eu não sei se eu acredito ou não, né? Mas se você for pegar um filme que foi muito bem estudado, foram chamados até cientistas para fazer o filme, é o Interestelar. O filme Interestelar, você não assistiu ainda o filme Interestelar, eu até falo para você que procure para assistir um filme, porque é um filme, olha, é impressionante a inteligência que foi colocado nesse filme. E é um filme que tem que prestar muita atenção, senão você não pode perder nada. Não pode perder um segundo do filme, senão você não consegue entender. Mas no filme ele trata de universo paralelo, de buraco de minhoca, de buracos negros, e hoje acabou se tornando um dos filmes mais estudados por cientistas, neurocientistas, astrônomos, para explicar todo o universo ao seu redor. O cineasta que fez o filme, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas parece que ele passou quase 4 anos estudando para poder fazer o filme. Mas de tão complexo que é, né? Você sabe o que faz eu ficar pensativo? Eu acho assim que, de uma forma ou de outra, os filmes, os desenhos, todos eles tentam passar uma mensagem para você de algo que já existe. Hoje, no mundo, tanto você trabalha, de repente, para você conseguir ir até outro planeta, colonizar esse planeta. Verdade. Você fala tanto em buraco negro, buraco de minhoca. E como que uma pessoa, cara,
que não faz parte da NASA, essas coisas, consegue ir lá e criar um filme, cara, que fala sobre coisas que só hoje, um filme de... Quantos anos faz que esse filme Nossa, foi o criado? Interestelar já faz... É um tempo já. Já faz, acho que bem mais de 10 anos que foi feito esse filme, eu acho. Então, daí hoje, de repente, eu acho assim que os governos, sei lá, começam a liberar ideias do que podem vir a acontecer, sacou? Então, eu acho que assim, quando a gente fala, for falar em alienígena, antes falar de alienígena era loucura. É. Ah, eu vi alguma coisa, te chamavam de louco. Hoje Ah, tem relatos de tudo quanto é forma. Hoje em dia a própria televisão tá mostrando ali, mostram evidências, mostram provas, Exatamente. né? E eu acho que no mundo sobrenatural, puxando pro lado do lobisomem, é a mesma coisa. Só que não é um ponto que está sendo muito abordado ainda. Agora, você consegue imaginar se começar a aparecer na televisão lá, porque mulher falou que foi atacada, porque homem falou que pareceu isso, felizmente morreu. Eu acho que vai chegar uma hora que alguma autoridade, alguma organização vai ter que começar a liberar a informação. Sabe? Com certeza, né? Começar a liberar a informação. Exatamente. Né? Esse é o programa Conectados, trazendo para você informação, entretenimento e convidados hoje falando de mistérios, muitos mistérios, né, Sander? O Mistério Júnior está aqui com a gente. Ele é dono do canal NS Oculto pelo YouTube, que fala apenas de relatos, histórias verídicas e relatos que contaram para ele, ou ele visualizou, viveu aquilo, e ele conta, né, através dos seus vídeos no YouTube, na internet. Um ponto interessante assim que eu assisti que tem pessoas às vezes são corajosas, né? Tem. Pega e enfrenta. Tem uma pegadinha do Silvio Santos. O Silvio Santos fazia muita pegadinha com isso. Tem uma pegadinha do Silvio Santos que ele era na frente do cemitério, assim, de um ponto de ônibus assim grande, assim, sabe? Daí cheio de gente à noite, mas não era tão tarde à noite. O pessoal estava indo embora, umas 10 horas mais ou menos, do trabalho e tal. E estudantes tinham nesse ponto de ônibus. Daí tinha aquela Ruth Ronce, lembra dela? A loirinha lá? A loirinha. Daí ela começava a falar com um senhor, outro ator, né? Porque aqui, na frente do cemitério, foi visto um lobisomem e tal, aqui é bem mais ou menos essa hora. Ele acabou pulando o muro do cemitério e atacou todo mundo que estava aqui Ela na vai frente. falando, Ela vai jogando, falando, vai movendo jogando. assim para as pessoas. Daí escutarem. o cara, mas é mesmo? Nossa, mas... eu acho que não é verdade isso aí. Não, então falava assim. De repente pula o lobisomem do cemitério, cara. Nossa. Mas faz todo mundo correndo Ninguém com tá sacola esperando, aí. imagine. Nossa, daí é um gramado, sabe? O cemitério é aqui em cima e o ponto aqui embaixo. Daí ele desce correndo, sabe assim, ó, de pé. Mas e com roupa, camisa e calça, sabe? Né, a pessoa vestida, né? Correndo atrás das pessoas e tal. Tem no último vídeo, tem um senhor, cara, fortão assim, tá até com uma regata, assim, acho que devia estar calor no dia do vídeo, né? Uma regata assim, e a hora que o lobisomem pula lá também, na última cena, né? Ele vai atrás, cara. Nossa. Ele pega e o lobisomem tá vindo, ele fica parado na frente do lobisomem, assim. E pega e segura o lobisomem, assim, e derruba o lobisomem, tenta dar uma chave no lobisomem. Então tem os caras que são meio... Né? Porque ali era uma pegadinha. Não tem medo, né? Era Agora uma pode. pegadinha. Mas tem, eu acho que tem, existem pessoas assim que... Mas tem agora uma pegadinha, mas se fosse verdade, né? Eu Ali, acho que... então, Eu queria até perguntar, né, pro Júnior, né, assim, que a gente comentou aqui do filme Interestelar, né? Quando falou-se no filme Buraco de Minhoca, isso não existe. Buraco negro, isso não existe. Universo paralelo, isso não existe. O Sander tá com a camiseta da Marvel, né? Muito explorado nos filmes da Marvel, universo paralelo, buraco de minhoca. Quando falasse, que nem você acabou falando, né, sobre quando falam de ETs, alienígenas, não, isso é coisa da cabeça, né? Na metade do ano passado, a NASA, com os órgãos de segurança dos Estados Unidos, estavam fazendo reuniões com vários líderes mundiais para preparar a população caso tivesse contato com seres alienígenas. Ou seja, tudo isso, né, que eu acabei de falar, eram coisas que até pouco tempo atrás a gente não acreditava, né? Falou-se tanto em buraco de minhoca, isso é coisa da cabeça daquele cara que criou o filme. Não há de ver, não há, como diz hoje, estão estudando o buraco de minhoca.
Ah, buraco negro. Isso não existe. Não há de ver que foi fotografado buraco negro, né? Ah, alienígena não existe. Várias pessoas tendo contato com alienígenas. Então, sobre o lobisomem, que tem... hoje você encontra vários livros sobre lobisomens, relatos sobre mitologia grega, sobre até mitologia egípcia, né? Os estudos egípcios falam de seres estranhos, né? A mitologia egípcia fala sobre... Tem um lobisomem, sinocéfalos, o nome deles. Sinocéfalos era como se fosse uma tribo que existia em épocas bastante antigas. Eram pessoas, só que tinham cabeça de cachorro. Os sinocéfalos. Pode pesquisar no celular para você ver. Quem são os sinocéfalos? Aparece assim, aquele povo encostado na parede egípcia. Eu gosto muito de ler, principalmente sobre história, né? Se você for ver a história egípcia, né? O deus Anubis é um ser humano com cabeça de cachorro, né? E outros seres, até na mitologia grega, né? Que você consegue até fazer a ligação que vem de anos, né? Isso você vindo sabe até qual agora, que é né? uma das histórias mais antigas que existe? Só que, assim, eu vou falar para vocês, mas eu não tenho certeza disso. Mas eu tenho uma pulga atrás da orelha, com a verdade, que fica atrás dessa história. Sim. É sobre a Bíblia. Sim. A Bíblia fala que Nabucodonosor, quando ele se recusou, a se curvar perante Deus, Eu já li essa parte. Deus transformou ele em um animal. E na Bíblia fala que esse animal pastava no campo, e acho que foi de 7 a 10 anos que ele ficou na forma desse animal. Isso está no Antigo Testamento, se não me engano. Unhas compridas, cresceu pelo pro corpo, Então, se alimentava de carne. Imagine. Para se alimentar de carne, hoje até alimenta no churrasquinho e tal, né? Mas muitos dizem que o que ele acabou virando ali naquele momento Pode foi um ser, lobisomem. né? Pode ser. Hoje em dia tem várias relacionadas à Bíblia, ao Torá, ao Corão, né? Até sobre alienígenas, eles falam que já faziam relatos sobre alienígenas na Bíblia, no Corão, no Torá, nos livros lá dos hindus também, né? Mas é igual você fala, só que hoje começou-se a dar nome às coisas, né? E naquela época não sabia-se muito bem o que estava vendo, o que estava ouvindo, né? E o que estava sentindo, né? Eu acho que nessa época ainda não, por mais que fosse que nem aconteceu lá que conta na Bíblia, a palavra lobisomem eu acho que nem existia. Não, lógico que não, né? De repente ele É o lobo e homem, né? Lobisomem. É igual as pirâmides do Egito lá também, foi falado. Verdade, Aquelas pirâmides do Egito não foi criado por mãos humanas. Eu também acredito que não, cara. Diz que foi Eu acredito no encer que eles chamam de Anunnakis. Os Anunnakis, exatamente. Alienígenas, né? Tudo isso é alienígena. Não tem explicação, cara. O corte daquelas pedras lá ser tão perfeito. Pelo Júnior falar dos Anunnakis, né, eu já li algumas coisas sobre os Anunnakis e parece que existem algumas referências Anunnakis nas pirâmides, imagine, cara. Agora, se isso é verdade, eu não sei, que tem muita exploração também, tem muita teoria da conspiração em volta às pirâmides ali, né? Eu ouvi dizer que o planeta Terra funciona como uma grande incubadora de pessoas. Sabe como as pessoas são criadas no planeta para que outros seres venham e peguem essas pessoas para estudo. No caso, alienígenas, né? Abdução? A gente já falou bastante com o Sander sobre a abdução alienígena, né? Eu acredito que o planeta Terra é como se fosse uma grande incubadora. Igual o Sander falou sobre as pirâmides, né? Eu já li bastante sobre as pirâmides. Ali eles explicam tudo, como que foi, não como foi feito, já explicam o diâmetro das peças e tal. Peso. Ângulo, peso, como que é lá dentro, os ângulos, não sei o que lá. Mas até agora ninguém conseguiu descrever como que foi colocada aquelas pedras lá. Mesmo que o ser humano consiga fazer aquilo ali. Hoje em dia você vê assim, muitos teóricos da conspiração falando que não existe ferramenta no mundo de hoje que faça aquilo. Que faça aquilo. E se o ser humano conseguiu, por quem que eles foram instruídos? A gente falou, né, sobre, quando fizemos o programa sobre esse tema, né, com a Ari, eu trouxe aqui a reportagem, que para qualquer pessoa que quiser ver no Google, tá lá, sobre o cronovisor. Exato. Já ouviu falar sobre o cronovisor? Não. Eu acho que eu vi alguma coisa no canal. Isso, esse é um, segundo história, segundo relatos, né? Esse foi um aparelho, como se fosse uma televisão, criado por um padre, um frei, né? Um bispo, se eu não me engano. É um bispo.
muito tempo atrás, séculos atrás, e que ele permite não você ser transportado para a época dos dinossauros, por exemplo, ou qualquer onde que você quiser ir, mas você consegue ver o que aconteceu. E daí, digamos, eu quero ir lá quero ver, por exemplo, como que foi feito as pirâmides do Egito. Se eu quiser focalizar ali e tal, ali eu consigo ver como que foi feito. Então e diz que esse aparelho existe lá no Vaticano. Existe, está guardado as 7 chaves no Vaticano. Eu acredito que lá também tem muita coisa lá, cara. Tem No muita Vaticano. coisa estranha lá, né? Eu acho que tem lá, cara. Então seria isso. E isso foi criado há vários e vários séculos atrás por um bispo da igreja. Eu já vi matéria, assim, sabe, sobre o Egito, sobre as pirâmides, que eles conseguiram mostrar desenhos, aerogrifos, acho que é o nome que fala, né? Desenhos ali, que tinha desenho até, de certa forma, de aeronaves tripuladas por pessoas. Aí é complicado, né? Existem vários relatos, né, sobre isso, né? Só que não era igual aqui no nosso mundo hoje, avião, essas coisas. Eram coisas assim, em formato de ovo, sacou? Eu sei que existe, que nem diz que existem. Isso aí já foi revelado até na TV, né? Existe o relógio do Apocalipse, né? Esse relógio do Apocalipse, ele está a 2 segundos do final do mundo, né? E esse relógio ele é monitorado não só por igrejas, como também por cientistas do mundo inteiro. Isso foi divulgado na TV, imagine, cara. E esse relógio do Apocalipse diz que ele está à beira de zerar, né? Só que esse relógio do Apocalipse ele é contado conforme as coisas que acontecem no planeta. E ele está quase que zerando, cara, né? Ou seja, no nosso planeta hoje existem coisas que você nem imagina. De repente, até um lobisomem que você pensa que pode ser uma história, pode ser até um universo paralelo. Vamos dizer, um universo que você ainda não conhece, né? Portais, eu acredito em portais, cara, portais, né? Que se abrem aí, você de repente começa a ver coisas aí que você pensa que é até uma assombração, né? Alienígenas, que é um lobisomem, o famoso boitatá né? Boitatá. Essas coisas. Eu acho, da onde que saiu tudo isso? Alguém deve ter... Para sair tudo isso da cabeça de uma pessoa, cara, acho que essa pessoa até é muito criativa, né, cara? O próprio folclore brasileiro, cara. A gente fez um programa sobre folclore aqui, a gente explorou bastante isso. Eu acho que para se chegar, o folclore brasileiro, eu acho que ele foi criado, assim, para se tornar acessível para todos. Sim. Sabe como? Mas eu acho que o folclore brasileiro, ele se baseou nessas histórias. Na história do lobisomem, da mula sem cabeça, da capora, do boitatá, isso e aquilo. Só que ele acabou deixando um pouco mais leve, né? Para as pessoas poderem, as crianças poderem saber, ser estudado, porque não vão falar lá que lobisomem se alimenta de carne humana. Verdade, né? Como é que vai falar isso para uma criança, Não né? tem como, né, cara? Então, assim, as pessoas não podem relacionar as histórias sobre esses seres diretamente no folclore. Isso que o Sander até falou, né, sobre alienígena. Nós fizemos um programa sobre alienígena. Teorias da conspiração, né? Até Bastante. Bastante teoria da conspiração, né? Até o ET de Varginha, né? Muitos teoristas aí, né? Não sei se existe essa palavra, mas se não tiver, acabei de inventar essa palavra. Pode colocar na Aurélia, né? Que falam sobre o ET de Varginha. Diz que ele era alguns falaram que ele era um lobisomem, né? Devido à descrição que fizeram do ET de Varginha. Outros falam que foi uma experiência que não deu certo em laboratório e isso acabou saindo para a sociedade. Outros falam que realmente ele veio de outro planeta, né? Mas o que me chamou a atenção é que falaram que pode ser que seja um lobisomem ou o ET de Varginha, né? Se é verdade, também não sabemos, né? Mas, Eu vi uma reportagem uma vez numa revista, dessas revistas assim, agropecuárias, podemos dizer assim. Foi lá no Mato Grosso, acho que faz uns 25 anos atrás, mais ou menos. E apareceu lá no rio, lá, Mato Grosso, um homem-peixe. Nossa. Apareceu. Daí foram ver lá, tava morto. Tava enroscado nos galhos. Daí acharam que era uma pessoa que tinha se afogado e tal, e tinha
foram resgatar, né? Ver, né? A pessoa tudo esbranquiçada, já assim, né? Acharam que tá morto há tanto tempo aqui já, né? E tá se decompondo já. Mas daí tiraram lá e viram que era um peixe realmente. Tiraram louco. foto, apareceu. Tinha o corpo também? Tinha o nadadeira, corpo, essas ele coisas. tinha, era menor, né? Cauda. Mais baixo que a gente, por exemplo, assim. Tinha pernas e tinha braço não tão comprido, mas aqui daí era junto, Uhum. aqui inteiro, sabe? Daí tinha guelras, não tinha nariz, era só um aqui. Guelras, daí e aqui a cabeça é igual um peixe mesmo. Yeah. Então pode ser um estudo, não Eu sabemos. acho, sabe qual é? Eu acho que o ser humano ainda não está preparado para acabar recebendo assim. O impacto seria muito forte para o ser humano receber tanta informação a ponto assim de conseguir se provar que realmente existe. Para ele perceber que existem coisas diferentes dele no E próprio, tá no nosso né? meio. Isso daí tá no nosso meio, cara. Tudo esse tipo de coisa tá no nosso meio. Que nem a gente fala de alienígena. O meu falecido pai, cara, ele falava que estão indo buscar esses seres no lugar errado. Eles já estão aqui. Estão pro nosso meio já. Às vezes estão em caverna. O mar. No mar, né? No mar. O mar. Eu acho que o mar, eu acho que lá é a fonte deles, cara. Alguma coisa tem que ter, cara, porque a gente vê matéria da marinha, da aeronáutica que tá perseguindo o troço entra na água pra se esconder. É uma situação bem estranha, né, Sander? Uma coisa que eu ia perguntar para você também, né, a gente tá falando bastante sobre relatos aqui de Aham. lobisomem e tal. Sempre tem aquela história assim que te lembra. A hora que fala lobisomem é a primeira imagem que vem na tua cabeça. Qual que seria essa história? Aquela que te marcou mesmo, assim. Cara, E até de você contar te dá aquele medo, Arrepio. aquele arrepio, assim, podemos dizer. pra falar bem a verdade pra você, eu acho que é a minha história. Ah, é? É a tua. A Você acabou contando no você início, viveu né? isso, né? Aqui Você eu viveu vivi. ela, né? Aham. Como eu digo pra vocês, tem muito relato que eu recebo que eu não posso afirmar e não sei até onde vai a verdade daquilo, sabe? Como às vezes a pessoa que te manda o relato, ela tenta ela mesma editar um pouco do relato dela. Ela começa a colocar coisas ali, às vezes, que fogem um pouco da realidade, sabe como? Daí Mas que a história da pessoa que é ibope, é né, às verdadeira. vezes, né? aham. Agora, o que eu vivi, cara, se for para ser curto e grosso, era lobisomem, não tinha como ser um cachorro. E era grande. O troço não era pequeno, era grande, coberto de pelo, só o peito mesmo que eu vi, né, que era limpo, assim, tudo. Perna, rosto. Era lobisomem, não tinha outra coisa. Não tem, não tinha. dá pra Outra dizer que explicação. seja outra coisa, E né? assim, que nem eu falei, como eu já venho daquela época assim de criança, vivia pra rua, na minha época você falava sobre se eu não me engano era a vassoura louca, que tinha uma vassoura que uma bruxa jogou uma maldição nela lá. Se você tivesse pra rua e ela aparecesse, podia 10 ir tentar segurar ela lá que não conseguia. Isso aí foram coisas da minha época. Eu cresci assim, não existia celular pra me prender. Sabe como? Então foi pegando gosto, fui pegando gosto, até que eu resolvi criar o canal. E vou falar uma coisa pra você, cara. Eu acho que o lobisomem é uma das criaturas mais fantásticas que existe, cara. Mais fantástica. Se fosse assim, se fosse pra mim estar andando pra rua e eu acabar ver o troço desse vir na minha direção, eu me assustava. Agora, se eu tiver tranquilo e ver um troço desse acabar passando por mim, Tá eu certo, fico, né? cara, não vou dizer que eu sou apaixonado por esse ser, sabe? Mas eu acho fantástico o lobisomem. Tá certo. Eu acho que é uma das criaturas mais enigmáticas que existem. Sabe? Tá certo, esse é o programa Conectados, trazendo para você informação e entretenimento aqui junto com convidados, com o Júnior do canal NSS O Culto, né? Um dos canais mais enigmáticos, né? Vamos falar assim, né? E antes de acabar o programa, eu só queria falar para você que você pode encontrar a gente através do Google Podcast, do Spotify, do Amazon Music, do Deezer e também lá pela Web Rádio Palmeira. Eu só queria até mandar um abraço para toda a equipe da Web Rádio Palmeira, Kleber, pro Marlon, pro JP, né, para toda a equipe da Web Rádio Palmeira que sempre deu um apoio gigante pra gente desde o tempo da rádio lá, né, Sander? Os caras nunca deixaram a gente para trás e sempre tiveram o maior respeito e a gente tem o maior respeito pela Web Rádio Palmeira, certo? Isso, Web Rádio Palmeira, você que mora em Palmeira.
Já teve algum relato de lobisomem? Exato. Comente pra gente aí. E também eu queria só, como eu disse, firmar mesmo. Caso você queira apoiar o canal e não sabe como, eu vou deixar o link da Amazon na descrição. A gente é associado da Amazon, tá? Autorizado ainda, tá? Caso você queira adquirir algum produto da Amazon, e a gente recebe uma pequena parcela como doação para ajudar aqui o programa. Ok? Obrigadão. Sander, Quase encerrando. quase encerrando. Bater a fotinha. Exatamente. Fazemos a Bater uma publicação foto ao vivo. Ao vivo aqui hoje pra vocês. Tirar a fotinha, vamos lá. Muito bem. Mais uma. Mais uma. Beleza. Beleza. Antes de encerrar, eu só queria perguntar pro Júnior, né? Em relação, como a gente falou em portais, falou até do filme Interestelar, falando coisas de sobremundo, do sobremundo, não, do sobrenatural, né? Sobremundo. Sobremundo, também não sei, eu já inventei 2 palavras hoje, ó, o Aurélio já vai ganhar 2 palavras hoje no dicionário lá. Então, eu queria só perguntar pro Júnior, do canal NSS Oculto, um dos canais, acho que mais visitados, caso você queira, um dos canais mais visitados aqui em Ponta Grossa e na região, caso você queira saber coisas sobrenaturais, tá? Entra lá no canal, eu vou deixar o link da descrição do canal dele, também aqui vou deixar o link na descrição. Júnior, abriu um portal aqui na frente, aqui, tá bem na tua frente. E o que você falaria pro Júnior de 10 anos atrás? Você está enxergando você há 10 anos atrás, né? O que você falaria para você há 10 anos atrás? Queria que você respondesse essa pergunta pra gente aí. Cara, uma coisa que até os dias de hoje eu como é que eu posso, me arrependo, cara, foi não ter dado valor aos estudos. Era ter me afundado mais nos livros, estudado mais, sabe? Para hoje poder, de repente, assim, ter uma condição melhor, né, cara? Não ser rico, mas ter um suporte melhor para minha família, sabe como? Tá certo, né? Bacana. Era dar valor aos estudos, cara. Mas Vou hoje em fazer dia... um jogo rápido com você também. Mas Verdade, quiser o fechar, Sander, não? Mas é tipo assim, mas hoje em dia eu acho que de 0 a 100, mesmo que falte um segundo pra tua vida, ou pra mim, ou de qualquer pessoa, ainda dá tempo de aprender. Como E diz, muito, né? os estudos hoje em dia, eles acabaram se tornando um complemento também, né, cara? Mas é bom ter o estudo em si ali completo, né, cara? Legal, gostei da resposta. Todo Ótimo. conhecimento é válido para a pessoa. A pessoa nunca ganha de aprender mais, de ter um conhecimento a mais. Concordo plenamente. Fazer um jogo rápido com você aqui, Júnior. Falar apenas algumas palavras e você tenta responder ou em uma palavra ou, se não, numa frase um pouco mais curta. Bate-bola. Bate-bola com você aqui. Família. A família é o tudo, né, cara? Tudo. Lendas e mitos. Acredito verdadeiramente em lendas e mitos. Uhum. Uma decepção. Uma decepção, cara. Não ter dado valor aos estudos, né, cara? Uma alegria. O nascimento das minhas filhas, cara. Meu filho. E a última, lobisomem. Eu sou apaixonado por lobisomem. Tanto é que tem um canal relacionado somente a lobisomens. E vou falar assim, é um canal que, lógico, você tem todo um trabalho com o canal, você é o criador do canal NSS Oculto, né? Tem um grande número de seguidores, ainda bem, né? Vamos falar assim, né? É um canal, como disse, que tá te dando um retorno bom, vamos falar assim? Dá, cara. Um retorno demorado. financeiro, vamos falar até demorado, um retorno. Tem retorno financeiro com o canal? Tem. Eu tenho um retorno financeiro com o canal, mas é demoradinho, cara. Você tá, como diz, lógico que você já falou que tá há 3 anos, né? 3 A gente começou, eu já tenho uma longa estrada já com relacionado com internet, o Sander também junto, né? E agora também que começou a dar um pouco de retorno, né? Para o pessoal que está começando agora, tem muita gente em Ponta Grossa aí que está fazendo vídeo com celular, tem pouco equipamento e tal. O que você ia falar para esse pessoal que está começando agora, hein? Cara, eu trabalho só com celular. Eu faço minhas edições de vídeo pelo celular, gravo áudio pelo celular,
procura no próprio arquivo do Google fotos que não tenham direitos autorais, né? Para mim poder estar fazendo a montagem dos vídeos, tudo pelo celular. É possível, cara. Eu acho que é possível trabalhar só com o celular. Sendo um trabalho honesto e muito bem feito, né? Tudo é empenho. A pessoa vai ter que se empenhar em... Não vou dizer muito, cara. Não vou dizer muito, mas é gratificante, cara. Eu gosto do que eu faço. Sabe como na parte de edição ali, quando a pessoa me manda o relato, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é se a pessoa quer continuar com o próprio nome, né? Ou de repente não quer ser identificada, não quer se expor na cidade onde mora, não quer que fale da família. Às vezes é algum fazendeiro, né? Bastante conhecido. Então eu já pergunto para a pessoa, você quer que continue ou não? Ou você me dá a liberdade para mim criar nomes fictícios, né? Daí aí acontece tudo, cara. A partir desse momento, pergunto se a pessoa quer que coloque mais alguma coisa. Tá certo, né, Tá cara? certo. E esse Agora, uma coisa eu falo pra Pode vocês. falar, fala. Eu dou crédito de verdade quando a pessoa fala, pode colocar minha foto. Daí Pode é falar a diferente. rua que eu moro. Daí a pessoa tá dando a cara a tapa. Exatamente. Exatamente, né, cara? Né? Esse é o programa Conectado que trouxe hoje muita informação e entretenimento, mistérios no ar, né, Sander? Mistério. Exato, e falamos muito sobre lobisomens, entramos aí até universo paralelo e vários outros assuntos, abrimos portais aqui no estúdio, né, Sander? Eu queria agradecer a você que ficou até agora, você é um vencedor, tá? Obrigado pela audiência, pela paciência, um beijo no coração de você que aguentou a gente até agora, né, Sander? E, lógico, a gente espera contar com vocês na próxima semana com mais convidados ainda aqui, participando aqui do podcast que tá, como disse, que tá trazendo bastante informação e mexendo até com o emocional das pessoas aí, né, Sander? Júnior, pode mandar seu abraço final aí. Exato. Eu queria mandar um abraço pra minha família, né? Sim, cara? lógico. Minhas filhas, minha esposa, minha mãe, alguns amigos, né? Que eu também tenho aí, o John, o Maílson. Lógico, Os caras lógico. também me acompanham desde o início, acompanham o canal, né? Qual é o nome das filhas e do filho? Minhas filhas se chamam Gabriela, Ana Júlia e Rafael. Legal. Beleza. Abraço pra Ana Júlia, pro Rafael. Pra Gabi, né? A Gabi, Gabi. nós chamamos ela de Gabi, né? Minha mãezinha, Doraci. A Dora. E a minha chama ela de esposa, a Doraci. Cris. E abraço aí pra Cris também, né? Isso. E pra todo o pessoal aí que segue o canal NSS Oculto, né? Dá uma passadinha no canal, no podcast Conectados lá, o Júnior. Né? O Júnior vai estar sempre ali, fica a gravação ali no canal, caso você queira rever novamente tudo que o Júnior falou, tá? Vai estar no canal. Beleza, né, Sander? Isso, beleza. Um grande abraço para você. Abraço para todo mundo que nos prestigiou aí com sua presença, com sua visita aqui no nosso canal, né? Abraço para vocês também do canal NS Oculto, né? Se quiserem seguir também a gente lá, se inscrever, estão convidados. Um grande abraço, obrigado, Júnior. Valeu, cara, agradeço, pela tua Júnior. parceria aí, pela tua entrevista que nos prestigiou hoje aqui com mais conhecimento e histórias aí horripilantes sobre lobisomens. Vocês querendo me convidar de volta? Eu diria que não é a última vez que o Júnior tá vindo aqui, né? Com certeza, mais pra frente aí ele vai voltar para contar mais histórias, né? Tem bastante coisa E pra gente quem conversar. sabe mais relatos aí sobre lobisomens, né, Sander? Saí daqui do podcast Conectados aquele dia, encontrei na esquina um lobisomem. Grande abraço pra você, tudo de bom, boa Pessoal, semana. tchau, tchau. Até mais. Aqui é Sander Williams se despedindo. Até mais, tchau, tchau. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.